Olá, estudantes e familiares! Tudo bem com vocês? Sou a professora Lohane Zucchi de Ciências e animados para mais uma aula de ciências aqui no Dever em Casa na TV? Hoje a aula é para o 4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Quero saber se vocês sabiam que a Lua influenciou na construção do calendário. Sabemos que através do calendário podemos ter a noção de dias, meses e anos. Mas que tal saber sobre o surgimento e tipos de calendário? Só que antes de começar a nossa aula, deixe a sua presença aqui comigo. Pegue o seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Ok? Então, prontos para iniciar a aula. A contagem do tempo, o calendário lunar. A habilidade trabalhada visa associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas. E já o objetivo da aula busca entender como o ciclo da Lua contribuiu na construção do calendário. E para aprender um pouco mais sobre a influência do ciclo da Lua na construção do calendário, que tal iniciar a aula separando o seu material? E na aula de hoje, vamos fazer um momento na prática, que vai ser a construção de um calendário dividido com seus respectivos meses. Para isso, vamos precisar dos materiais que aparecem na sua tela, que são papel, lápis, borracha, canetinha ou lápis de cor e uma régua. E lembramos que as atividades que fazemos aqui no canal devem sempre ter a participação do seu responsável, ok? Será que o calendário chegou prontinho para a gente? E dividido os meses, os dias e as semanas? Não! Na verdade, para criar o calendário, a humanidade precisou da ajuda de 2 personagens que vivem no céu. Estou falando do Sol e da Lua. Então vamos lá para a pergunta do dia. Como a Lua influenciou na construção do calendário? Darei um tempo para que vocês copiem a pergunta do dia. As civilizações antigas observaram que os movimentos do Sol, da Lua e da Terra se repetiam em ciclos. Como assim? Quando falo em ciclos, quero dizer que ambos, ou seja, os dois, sempre se mantiveram um comportamento que se repetia dia após dia, noite após noite. E quando não entendemos como algo funciona, observar as ações e acontecimentos é uma atitude muito importante para que tentemos estabelecer um padrão. Vou dar um exemplo de ciclo. Temos aí na tela os dias da semana. Vocês lembram quais são? Veja comigo aí. É a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, na próxima semana, teremos novamente uma outra segunda, uma outra terça e assim por diante. Para que pudesse entender como poderia organizar o tempo e criar o calendário, o ser humano também precisou observar e entender a ordem em que as coisas aconteciam. As civilizações antigas começaram a observar o comportamento da natureza e assim temos aqui o nosso calendário atual, que é dividido nos dias da semana, como aprendemos agora há pouco, e aqui temos um mês, nesse caso é o mês de dezembro, dividido por semanas, ok? Agora, temos primeiro que recordar o movimento de rotação. O movimento de rotação, ao qual a Terra ela gira em volta do seu próprio eixo, como podemos ver aqui na imagem, correto? Essa volta dura 24 horas, formando assim o dia e a noite.
Então, nas regiões do planeta que são iluminadas pelo Sol, se formam os dias. Enquanto nas regiões e que não recebem a luz do Sol, no momento está acontecendo o quê? A noite. Não podemos dimensionar o movimento de translação. Você já deve ter observado que existem dias mais quentes e mais frios durante o ano. E isso acontece devido a momentos que são chamados de estação climática. E as estações do ano são a primavera, verão, outono e inverno. Podemos observar aqui na imagem que a Terra está girando ao redor do Sol. E a cada volta completa em volta do Sol equivale a um ano. Um ano é dividido em 12 meses. E quando a Terra ela faz esse giro em torno do Sol que dura um ano, ela também está realizando aquele movimento que eu expliquei para vocês, que é o de rotação. Assim também temos as fases da Lua. As fases da Lua, vamos relembrar aqui comigo, que é a minguante, cheia, crescente e nova. Quando olhamos para a Lua, às vezes ela nem sempre está então com a mesma aparência. Podemos ver então que em alguns momentos ela está por inteiro, outro pela metade, ou só a parte do seu contorno. Ainda há vezes que ela não aparece no céu. Por isso, vemos ela de várias formas devido a essas fases da Lua. Esse ciclo leva cerca de 29 dias e meio, tendo influenciado muitos calendários que surgiram ao longo da história. Muitos deles tiveram a Lua como a referência principal. Olhando com atenção, sabendo que o ciclo da Lua leva cerca de 29 dias e meio, com o ciclo da Lua criou-se a divisão dos meses. Por isso, eles possuem duração de 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, que tem 28 dias. E os meses são, vão aqui comigo, temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, totalizando 12 meses. Agora, vamos entender um pouco mais dos tipos de calendários conforme algumas civilizações. Mas vocês concordam comigo sobre existirem muitos povos no mundo? Existem vários, não é mesmo? Muitos povos e muitas culturas diferentes. Apesar disso, em todas as civilizações, medir o tempo sempre foi algo extremamente necessário. E apesar de hoje fazermos isso com grande precisão e grande eficiência, não quer dizer que esses povos faziam essa contagem da mesma maneira. Temos aqui na imagem que aparece para vocês o calendário hindu, islâmico e asteca. Então, que tal conhecer outros calendários pelo mundo ao longo da história? O calendário babilônico é um dos mais antigos existentes, vindo de 2500 a.C. Ele era dividido também em 12 meses, como o nosso, com duração desses meses sendo que 29 e 30 dias cada um. Já o seu ano possuía duração de 354 dias, enquanto o nosso possui 365 dias. No entanto, ele não é o calendário mais antigo que existe. Esse é o calendário egípcio, que tem origem em 3.000 anos antes de Cristo. E mesmo sendo mais antigo, esse calendário já era mais parecido com o nosso na divisão de dias, possuindo também 365 dias com 12 meses de 30 dias, que dá 360, e reservando 5 dias para a adoração aos seus deuses. O outro aspecto interessante é o calendário que diz respeito ao Rio Nilo. Apesar da divisão dos meses ser baseado no calendário lunar, os egípcios foram os primeiros a usar o calendário solar, ou seja, eles já dividiam o ano em estações também. Elas eram determinadas pelo nível de água do Rio Nilo. Eram 3 estações. Na época das cheias, iam desde os meados de junho até meados de outubro. A época do plantio, no inverno, que ia de meados de outubro até o início de fevereiro. Já a época da colheita, que era no verão, que ia desde o mês de fevereiro até uma parte de junho.
Já esse aqui que está aparecendo na sua tela é o calendário juliano. Ele tem esse nome porque foi feito durante o Império Romano de Júlio César. Ele trouxe mudanças importantes, como a criação da primavera, o início do ano do mês de janeiro e a quantidade de dias dos meses se alternando entre 30 e 31 dias, com exceção de fevereiro. E chegamos ao calendário que utilizamos atualmente, que é o calendário gregoriano. Ele recebe este nome pois foi modificado a mando do Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582. Manteve a precisão do calendário juliano, realizando também algumas reformas. A mais marcante delas, a nível cultural e religioso, foi o início do Marco do Tempo, a partir do nascimento de Cristo, no ano 1 depois de Cristo. Mas também temos mudanças substanciais a nível científico, com a criação dos anos bissexto, que adiciona um dia a mais no mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro passa a ter 29 dias a cada 4 anos. O ano bissexto foi criado para que o calendário pudesse acompanhar os eventos causados pela translação da Terra, como as estações do ano, evitando que, com o passar dos anos, deixasse de ter seu início coincidindo com as datas do calendário. O calendário gregoriano é utilizado oficialmente de forma civil. Isso quer dizer que todos os países fazem o uso da mesma contagem de tempo, seguindo este calendário. No entanto, existem países que possuem calendários próprios, dos quais fazem uso para outras finalidades. Um exemplo é o calendário chinês, que é tanto solar quanto lunar e marca as festas e tradições chineses a cada 60 anos. A China utiliza o calendário gregoriano para as datas civis e o calendário chinês para as datas culturais, nos mostrando que é perfeitamente possível conciliar as duas coisas. Aprendemos muita coisa, agora que tal colocar o nosso conhecimento em prática? Bora comigo para o momento na prática! Para o nosso momento na prática, vamos utilizar aqueles materiais que eu falei no começo da aula, que são uma folha de papel, uma régua, um lápis, borracha, canetinha ou lápis de cor. Eu vou utilizar canetinhas, ok? Então vamos iniciar o nosso calendário. Vamos pegar a régua e dividir essa folha na forma diagonal, fazendo 3 linhas. Para isso, a folha não deve estar em pé, ela deve estar assim na horizontal, ok? Então vou pegar a régua e fazer essas 3 linhas. Acompanhe comigo. Prontinho, linhas horizontais feitas. Para fazer aquelas caixinhas com o nome dos meses do ano, vamos precisar também fazer outras 2 linhas, que são as verticais, ou seja, as que ficam em pé, são 2, tá bom? Prontinho, agora temos 12 quadradinhos. Agora é só preencher com os nomes dos meses do ano. Vamos iniciar com o primeiro mês, que é janeiro. Depois, fevereiro. E assim por diante. Quer saber como o nosso calendário ficou depois de preencher com o nome de todos os meses? Fica desse jeito aqui. Então, galera, o nosso calendário com os meses do ano fica dessa forma, ok? Então vamos relembrar os meses. Fica janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou seja, 12 meses do ano. Agora, façam também o calendário de vocês
e depois encaminhe para o Dever em Casa na TV. Mas calma, a aula ainda não acabou. Continue comigo! E aí, gostaram de aprender a fazer o seu próprio calendário dividido em meses do ano? Agora, vamos responder a nossa pergunta do começo da aula que está aqui na tela. Como a Lua influenciou na construção do calendário? Vou dar um tempo para que responda a pergunta. Então, a resposta da nossa pergunta do dia é essa que aparece na tela, que é: o Sol e a Lua contribuíram para a construção do nosso calendário por meio do ciclo lunar, dia solar e ano solar, que ocorre em decorrência dos movimentos de rotação e translação realizados pela Terra. E que tal enviar o seu calendário e a resposta da pergunta do dia para o Dever em Casa na TV? Então, pegue o seu celular e aponte para este QR Code que está aparecendo na sua tela, preencha o formulário e encaminhe a foto do seu calendário. Quero ver a sua participação aqui na nossa aula. Falamos tanto dos calendários, e para que usamos o calendário? Usamos o calendário para lembrar de datas de aniversário ou entrega daquela atividade escolar. Também é importante o calendário para organizar e planejar, porque aprendemos assim a utilizar melhor o tempo. Aprendemos muita coisa nesta aula, e que tal relembrar um pouco do que aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre os diferentes calendários criados por diferentes civilizações. O calendário é um medidor de tempo. O Sol, a Lua e a Terra foram os responsáveis pela organização do tempo como conhecemos hoje. Uau, aprendemos muita coisa e nossa aula está chegando ao fim. Bom, pessoal, gostaram da aula A Contagem do Tempo, o calendário lunar? Espero que sim. Bom, mas antes, deixe a sua presença aqui comigo. Pegue seu celular e aponte para o QR Code que aparece aqui na tela, ok? E fiquem atentos à programação do Dever em Casa na TV, que aqui tem muitas aulas de várias disciplinas. Então é isso. Não deixe de acompanhar. Bons estudos! Ah, e não esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos.